Bem-vindos ao Symbiocast, episódio de número 5. Hoje nós vamos ter uma convidada, mais uma vez uma pessoa ilustre, vamos bater um papo, mas antes, lembrando que o Symbiocast é o seu podcast sobre histórias, carreiras na verdade. A gente traz aqui o pessoal da Symbiox para falar e contar um pouco das suas experiências, às vezes experiências positivas, às vezes negativas, mas em todos os casos sempre saem boas histórias e bons aprendizados. E hoje nós vamos ter aqui 19 anos de história através dessa pessoa que vai falar aqui com a gente hoje, que é a Juliana Brito, nossa atual líder do time comercial e também filha da dona Regina. Palmas para a Juliana. Mãe, tô na TV. Dona Regina, ouve aí, hein? Então, mas antes disso, novamente, lembrando que a gente está aqui com a nossa equipe incrível nos bastidores, mais uma vez com o Ivan e a Carol. Dá um oi aí, Ivan. Oi! E Carol também. Legal, primeira vez que vocês ouvem a voz deles, né? Então a gente vai bater um papo bacana e vamos lá. Esse é o Symbiocast. Juliana Brito, bem-vinda ao Symbiocast. Muito obrigada. É um prazer falar contigo aqui e nós vamos falar sobre muitas coisas. E eu gosto sempre de começar pelo início, né? Você falou antes aqui do podcast, estava falando, você disse que tem 19 anos aí de experiência profissional e hoje é nossa líder comercial fazendo um excelente trabalho aqui. A gente também vai falar sobre isso, mas vamos falar sobre a Julianinha, ou a mini Juliana, ou a pequena Juliana. Quem era a Juliana por Juliana quando criança? Juliana era uma menina levada, bastante. Sempre muito agitada. Sou a filhinha da mamãe, sempre muito cuidada, mas muito acelerada, deu bastante trabalho. Mas era uma boa menina, acho que, apesar de tudo. Ah, legal. Filha única? Não, sou filha mais velha. E, curiosamente, minha mãe tem aquele perfil diferente das mãezonas que sempre pegam um filho mais novo no colo. Ela pegou os 3 no colo e trata de maneira igual. Sou filhinha da mamãe desde pequenininha. Ah, que legal. Uma história que tá aí na sua lembrança da infância. Conta aí pra gente. Da minha mãe, nossa, eu tenho uma memória assim bem, que pra mim é muito amorosa. Eu acho que até uns 6, 7 anos assim, tive medo do escuro. Nossa. E eu tinha, às vezes, de madrugada eu precisava levantar e eu não levantava sozinha. E aí a minha mãe, ela começou a me educar como trabalhar o medo do escuro, me ensinando, não sei se é da sua época, mas na minha época tinha uma brincadeira chamada cabra cega, que você vedava ali os olhos e tal. E aí eu tenho uma memória da minha mãe me ensinando a brincar de cabra cega, me ensinando a andar pela casa, até que eu conseguisse realmente a entender que estava tudo bem, você às vezes não enxergar, que o escuro não ia te fazer mal, até que eu consegui realmente criar ali uma segurança e conseguia, sei lá, fazer o que eu precisava de madrugada ali sozinha e sair e não ter medo, não chamar a mamãe toda vez, mamãe, me leva no banheiro. É isso, assim. Tem muitos, assim, você sabe que eu vou ficar a vida falando. Ah, que legal. O escuro, não tenha medo do escuro, né? Poxa, que legal. E quais eram as aspirações da Julianinha? Sim, o que a Julianinha queria ser quando crescesse? Nossa, tanta coisa. Eu já quis ser jogadora de futebol, joguei futebol 8 anos, aliás. Jogou? Joguei futebol 8 anos Aonde? na minha vida, acho que no bairrão mesmo, aquele campinho de terra cheio de toco, que você voltava com o pé todo ferrado. Joguei 8 anos, adorava, sempre gostei muito de futebol, de vôlei. Pratico vôlei, inclusive, hoje. É um esporte que, pra mim, tem virado uma chavinha bem legal. E, cara, sempre gostei bastante de esporte. Acho que muito nova, assim, eu não tinha uma referência tão grande já. Eu queria alguma coisa relacionada ao esporte, tanto que a minha primeira faculdade, muita gente não sabe disso, mas foi de educação física. Nossa, você terminou? Não, fiz 1 ano e meio. Fiz 1 ano e meio, mas era aquela... Parece uma velha falando, era aquela época em que eu venho de periferia, então você não tinha tanto acesso a tantas coisas, né? Então tinha um pouquinho daquela cabeça de, professor de educação física, escola, ou você vai virar instrutor de academia, o que não é um problema, claro, mas eu sempre tive, até acho que pela dificuldade que a vida trouxe, eu sempre tive um pezinho ali de preciso ter algo além, sabe? E ali eu entendi rápido que talvez a educação física ela não fosse me trazer algo que eu não sabia o que era, mas só veio aquele sentimento de que acho que eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí 1 ano e meio depois eu larguei, fui estudar TI, que foi inclusive que eu me formei.
tem nada a ver, né? E hoje eu tô aí na vida comercial, vendendo, fazendo um baita de um trabalho de valor aí para as empresas. Realmente, a gente tem acompanhado. Você falou que você demorou um tempo para descobrir o que era e depois foi para TI. Como você descobriu TI? Cara, foi influência, assim mesmo. Eu sempre gostei de tecnologia, assim, desde muito nova. Naquela época a gente não tinha acesso a smartphone, era aquela época de iPad, de Palm, enfim. Que eu não, obviamente não tinha acesso, mas foi influência, assim, de uma pessoa que começou a me gerar esse interesse. Eu virei, acho que com 15, 16 anos, eu virei instrutora dessas escolas de micro da vida, de bairro, sei, assim. Que legal. Aí eu, primeiro, obviamente, eu aprendi e tudo mais, virei instrutora, fiquei acho que um ano e meio ali dando aula de informática basicão, que é como é que você instala um Windows, como é que você faz configurações. Fiquei um ano e meio ali até interesse, falei, cara, eu acho que isso é um caminho. Aí eu fui estudar. Foi aí que, cara, acho que desenrolou mesmo a carreira, falei, cara, acho que isso é pra mim. Eu fiquei aí, acho que 8, 9 anos mais ou menos até achar o rumo de vendas e falar, ops, acho que tem outro caminho para seguir. Mas ambos foram muito importantes, assim, acho que hoje a estrutura que eu toco comercialmente, a parte de tecnologia é muito importante, porque quando você traz uma bagagem de projeto, é outra pegada. Então teve a sua importância até conseguir virar essa chavinha para o comercial. Legal, você já fez transição de carreira, então. Fiz transição de carreira. Saí de panfleteira com 15 anos de idade. Esse panfleteiro de papelzinho de apartamento, foi bem curioso. Conta um pouco aí, quer saber. Olha, sabe que isso foi uma experiência curiosa, assim, eu sempre fui muito falante, né, muito, desde nova. Eu acho que eu realmente dei bastante trabalho, assim, com a minha mãe, que era uma criança bem falante. Mas passei, acho que um ano e meio, mais ou menos, foi entregando panfleto em farol. Certo. Acho que iria uma ótima rinite, por acaso, dessa Por causa do pó? Tava na rua, né, tava na rua. Mas foi uma experiência curiosa, porque não é um trabalho fácil, inclusive para quem estiver na rua, valorizem os entregadores de papel, porque não é fácil você estar ali tendo que divulgar aquele trabalho e nem todo mundo vai querer abrir a porta do carro para você, então você tem que ter uma empatia, você tem que ter uma simpatia. Você tem que ter uma simpatia, você tem que ter um sorriso, você tem que demonstrar que de alguma maneira você está trazendo algo legal, mesmo que a pessoa não queira comprar um apartamento, mas você tem que estar ali com aquele sorrisão e levar realmente... gerar na pessoa interesse. Então é um trabalho bem desafiador, assim, mas isso me fez conseguir criar conexões com as pessoas, sabe? E ali eu comecei a entender, falando, caramba, eu acho que eu tenho ali um pezinho para comunicação, acho que está funcionando. Então foi minha primeira experiência de ter que lidar com o público mesmo. Eu falei, pô, acho que isso faz sentido. E aí dali pra frente eu tive algumas experiências em call center que acho que abre muito a cabeça, inclusive, isso, sei lá, quase 15 anos atrás, faz um tempinho. Nós vamos falar, já vamos falar. Vamos por passos, né? Você falou aí de panfleteira. Você já recebia salário? Olha, era uma época que se você trabalhava ali final de semana, sexta, sábado, domingo, você ganhava, sei lá, R$20 por dia. Tá. E aí você ia na cara e na coragem. Eu, com 15 anos, obviamente... como comentei, né? Venho de uma família bastante humilde, de periferia, então a cabeça precisa de alguma maneira ajudar em casa. Sim. E eu sempre tive muito perfil de independência, não tinha aquele perfil de só ficar pedindo. Eu queria as minhas coisas, mas eu tinha que buscar de alguma maneira. Então foi uma maneira que eu achei de falar, caramba, vou conseguir comprar as coisas que eu quero. Mas ao mesmo tempo, quem tem responsabilidade de família, olha e fala, caramba, acho que eu tenho ali que fazer um intermediário, eu tenho que colaborar, mas eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas. Então eu pegava, guardava uma graninha, sobrava, sei lá, para pagar meio curso ali onde eu dava aula, inclusive. Eu dava aula, não ganhava grana, o que eu ganhava, na verdade, era a possibilidade de fazer outros cursos lá, então você foi a famosa permuta, né? Mas isso foi importante, porque a gente não tinha, meus pais não tinham condição de me pagar curso, então eu tinha que arrumar uma maneira de estudar. Então era o que tinha na mão, eu falava, beleza, vamos e isso aí. E com que você gastou o seu primeiro salário? Eu gastei meu primeiro salário? Cara, eu vou te falar que eu não gastei, assim, era uma época bem difícil, então eu acabei apoiando em necessidade de casa mesmo. Apoiando em necessidade de casa, que eu acho que dentro dessa primeira experiência foi o que mais aconteceu. Acho que eu fui, assim, gastar esse recurso, eu devo ter comprado, sei lá, roupa, alguma coisa assim, mas nada... Você baixa a necessidade, isso. Como é que foi? Eu lembro porque eu tenho também experiências assim, mas como é que foi olhar para tua mãe, assim, primeira vez que você chegou com dinheiro em casa?
Olha, Consegui. acho que eu vou até te responder um passo antes. A sensação de você ir receber e falar, fui eu me esforcei, é impagável, assim, é impagável. Mas principalmente você chegar em... Ó, vou até me mostrar. Você chegar em casa e falar, cara, eu tô aqui, tô colaborando. Acho que eu, sem palavras já tá respondendo, né? É realmente uma sensação surreal. E eu tenho um amor gigante pela minha mãe, a gente em algum momento vai falar dela aí. Então a sensação de poder apoiar, não só ela, né? Meu pai tem 2 irmãos, então apoiar em casa e falar, meu, eu posso ser um pedaço desse sustento, sabe? E foi, e é até hoje, e é impagável. Hoje, falo que 80% do que eu faço tem foco para eles, assim. Eu vou dormir em paz se eu estiver conseguindo manter o bem-estar deles, manter o que eles precisam, e isso é desde sempre, então, Que bom. impagável. Legal. E o que da Juliana família você tem até hoje? Assim, e você trouxe para sua carreira, principalmente? Principalmente para gestão. Minha mãe, ela me educou de uma maneira para ser muito colaborativa com as pessoas. Muito, desde sempre, assim, para ser prestativa, para estar à disposição. Estar aqui, inclusive, a gente vai falar disso, estar aqui, assim, tem um valor muito especial, que é o valor da humanidade. É poder cuidar das pessoas, poder de alguma maneira apoiar, e o cuidar nem sempre é um apoio financeiro, às vezes é um apoio moral, às vezes você ser um ombro. Então eu trouxe muito da minha família para a carreira a questão do cuidado, de olhar para as pessoas, de estar em prol das pessoas, o famoso people first. É você olhar para elas primeiro, porque a partir disso você consegue fazer qualquer outra coisa, seja profissional, seja o que for. Então acho que esse cuidado, que eu vou falar bastante da minha mãe, porque acho que talvez é uma proximidade maior, mas meu pai teve uma grande importância na criação também. Mas o cuidado com as pessoas é essencial para tudo. Que bonito, que bonito. Legal, então vamos lá. A gente falou sobre a Juliana panfleteira, a Juliana instrutora de informática. Quando que você foi para o mercado de tecnologia? Fui para o mercado de tecnologia em 2004. Aonde? Faz um tempinho. Fui em uma empresa que ela já não existe mais aqui no Brasil, acho que ela tem unidade fora. Ela ficou aqui no mercado até 2008, em 2008 teve uma crise bem pesada aqui. Aliás, foi em 2008, isso. Ela ficou no mercado até 2008. Eu fiquei nessa empresa que ela se chama CGDIN. A CGDIN, na verdade, era uma empresa portuguesa que veio para o Brasil e aí comprou a unidade que eu estava, que era a Dendrite. Fiquei acho que uns 2 anos mais ou menos lá. Comecei como estagiária, o famoso cara que faz tudo. Sim. Faz tudo, pega a peça. Foi uma experiência curiosa, porque eu tinha que viajar bastante. Era uma empresa que ela prestava muito serviço para farmacêutica. Tinha um software específico, então tinha que ir muito para convenção e tudo mais. Foi uma experiência muito boa, assim, me deu uma baita de uma bagagem legal. 2 anos, e aí acabei saindo por conta Você estava como comercial ou Não, TI, né? TI, Service Desk. Okay. Comecei como Service Desk, e depois eu comecei a ir muito para a linha de banco de dados, fiz algumas formações ali, inclusive, fiquei trabalhando como analista de sistemas um tempo. Acho que eu saí da TI mesmo em 2012. Tem 10 anos. 10 anos. Tem 10 anos. Fiquei ali quase 9 anos em tecnologia mesmo, desde helpdesk, depois fui para sistemas, banco de dados e tudo mais. E aí em 2002 foi quando eu virei uma chavinha, foi muito acaso assim. Eu estava na época como líder de helpdesk numa consultoria de TI, e aí surgiu, e assim, não tinha ninguém que fizesse, e eu nunca tinha vendido na vida. Aí eu falei, beleza, vai dar bom. Não deu assim, né? Isso não é ruim, foi um aprendizado bom, mas acho que para uma primeira experiência você não tinha bagagem nenhuma, eu não fazia ideia do que era vender, apesar de ser muito comunicativa, então eu entendi que aquilo não funcionou para mim. E aí eu acabei indo sair dessa empresa, fui para uma startup que inclusive fiquei ali, acho que os últimos quase 7 anos da minha vida, antes de estar aqui na Symbiox. Comecei como TI, mas ali eu já dei uma engrenada pro comercial e não teve volta. Mas qual que foi a formiga que picou a Juliana TI para ela falar, agora eu preciso vender? Foi incentivo mesmo. Eu tive um mentor, assim, foi um cara que mexeu muito com a minha cabeça profissional, que era essa startup anterior que eu estava.
E aí surgiu uma necessidade para uma oportunidade para pré-venda, era um pré-venda mais técnico, mas ele veio comentar comigo sobre, eu já queria um desafio, já estava ali há 1 ano e meio mais ou menos, e queria um desafio maior. Ele falou, olha, hoje eu tenho essa oportunidade. Aí me explicou um pouco mais, eu falei, vendas não sei se é para mim. Ele virou para mim e falou, cara, eu acho que é para você, mas a gente precisa trabalhar. E foi, assim, foi. Aí eu tive um período bem grande de mentoria. Tive a oportunidade de passar por várias áreas com olhar comercial, mas trazendo a bagagem técnica. E isso foi bem importante, assim. Foi um cara que me construiu muito isso na cabeça de... você pode fazer qualquer coisa. Cara, é só você estudar, é só você se empenhar, você procurar as pessoas certas. E eu procurei as pessoas certas. Nesse meio tempo eu aprendi a fazer muito networking, que pra mim hoje é a melhor ferramenta de negócio que eu tenho. Você pode fazer o que for, mas se você conseguir ter um bom networking, cara, você vende o que você quiser tendo contato com as pessoas corretas. Então ele me educou muito sobre a importância do networking, eu comecei a fazer muito benchmark, entender como as pessoas estavam vendendo na rua, e a partir dali é que eu comecei a lapidar o jeito Juliana de vender. Muita coisa deu errado nesse meio caminho, mas acho que foi uma bagagem assim, de aprendizado bem importante. E o que é fazer network na prática? Se conectar. Simbiose é se conectar, mas mais do que se conectar, óbvio, é você trocar. As pessoas também têm muito networking ali, como, vou fazer networking só para vender. Não, cara, você vai usar o networking para aprender, você vai usar o networking para educar. Hoje, inclusive, tive uma call de um pedido de benchmark mesmo. A menina veio me procurar no LinkedIn, num post da Camila Farani, que eu fiz um comentário X, assim, sobre uma ação nossa, e ela falou, poxa, vamos falar disso? E saí com um monte de aprendizado do papo com ela, de coisas que, inclusive, a gente pode aplicar aqui. Então, olha a riqueza do networking. Ela não vendeu nada pra mim, eu não vendi nada pra ela, mas a gente aprendeu junto. Então, o networking, ele tem realmente uma importância de construção ali de carreira e é uma ferramenta, assim, que, cara, todo mundo utilizem, porque abre muita porta pra tudo. Principalmente para aprender. Legal. Ser genuinamente gentil para compartilhar. Interessado. Pô, legal. E o que você diria? Quem está nos ouvindo também são pessoas de TI, tecnologia, tem de tudo, né? Principalmente a gente aqui internamente. Como é que você diria, na sua experiência, para uma pessoa que trabalha com tecnologia e quer migrar de área, seja para comercial ou não, que você aprendeu? Boa. Depende um pouquinho de para onde você quer ir também, mas eu acho que o que eu sempre tive para mim é mente de principiante. Você tem que estar disposto a querer aprender algo novo. E principalmente ter na cabeça que você está indo para uma cadeira nova e que pode ser que você precise entrar como júnior. Você pode ter formado uma carreira aqui. Eu formei uma carreira aqui. Só que quando eu fui para vendas, eu não vou dizer que eu dei um passo para trás, não. Eu dei um passo para o lado. Entendi que eu precisava me educar, aprender e tudo mais para que eu pudesse rampar a minha carreira. Então, é estar disposto realmente a dar esse passo para o lado, porque não é um passo para trás. Estar disposto a aprender, a trocar figurinha, a procurar pessoas que te ajudem nessa formação. Não vou dizer que, poxa, é fácil, foi de um dia para o outro. Não foi. Eu fiquei ali para chegar numa categoria de expertise mais sênior, levei praticamente 5 anos. Para depois começar a pensar em gestão, que é o que eu faço hoje. Então não tirem da cabeça que vai ser rápido, que você vai dar um passinho e beleza, você vai pegar essa sua bagagem e vai transformar aqui. Ela vai ser muito importante. O TI para mim foi muito importante nessa bagagem. Me ajudou inclusive a ir para um outro olhar comercial, que eu imaginei que eu fosse demorar mais para crescer na carreira ali, que é lidar com o mundo enterprise. Na verdade, essa bagagem do TI me ajudou muito a tornar esse processo mais rápido. Então, sem pressa, faça no tempo, estude, fale com as pessoas certas, vai dar certo. Legal. Você falou de liderança, né, de pessoas, e hoje você é líder aqui, mas você está falando que era comercial. Quando você começou a pensar em liderança e por quê? Boa. Liderança para mim, eu acho que sempre foi uma coisa até meio orgânica, assim. Eu sempre tive um perfil muito proativo, eu sempre tive um perfil muito de liderar. E eu não sou aquele tipo de pessoa que se preocupa muito com crachá. Eu acredito que a liderança é o dia a dia, é aquilo que você faz, é a responsabilidade que você assume. Você não precisa necessariamente ter um crachá para dizer que você é líder, né? Você tem que estar disposto a liderar certas responsabilidades. Pode ser um projetinho desse tamanho, pode ser um projeto maior, pode ser uma campanha que você vai fazer dentro da empresa. Você está disposto realmente a fazer e dar espaço.
mas veio também um pouco de incentivo desse cara que me mentorou esses últimos anos. Apesar de ter um perfil mais de liderança, eu não me via dessa maneira, porque para mim era uma coisa tão orgânica fazer pelo próximo, que é um valor que eu tenho da vida, que eu não parei para pensar. Até um dia, essa pessoa chegou e falou para mim, cara, eu acho que você poderia já dar esse passo na carreira. Só que nessa época, querendo ou não, essa última startup que eu fiquei aí pelo menos uns 6 anos, a minha vida de vendas foi lá, inicialmente, né? E eu sentia falta de coisas ali na minha carreira para falar, cara, agora eu estou completa para ir para gestão. Tanto que eu falei, não vou. Ele ficou bravo, e tá tudo bem, mas é porque faltava um pedaço. E aí eu senti que faltava realmente um pedaço para eu fechar esse mapa. Tanto que esse pedaço eu fui buscar do lado de fora. Um belo dia eu cheguei, depois de 6 anos de casa, falei, preciso ir embora. E foi uma saída difícil, porque quando você está num lugar que você constrói um produto do zero, você está ali, de certa forma você tem um pouco da responsabilidade daquela criação, é difícil. Mas para minha carreira foi importante. E aí eu acabei indo para um outro local, fiquei um tempo lá também, que gerou aquela fatia de bagagem que eu precisava. Eu tive um outro incentivo super importante nessa empresa também, que é uma pessoa que eu referencio demais no mercado, que é a Cássia Messias, que ela hoje está como CEO na Zen Club, maravilhosa. Eu sou super, assim, fãzaça do trabalho dela. E ali ela me convidou no meu Soulgena Insights, que eu falei, cara, eu acho que faz sentido. E aí eu comecei realmente a investir mais pesado. Eu já tinha feito curso, vinha estudando, eu estava há quase 3 anos já nesse processo de formação para liderança mesmo. Mas foi o estalo final para eu falar, é a hora. E aí foi que eu realmente comecei a falar, agora eu vou sair do operacional e vou cuidar das pessoas para que elas vendam bem, para que elas entreguem valor e tamo aí. Legal. Pela sua fala, assim, além do network e os benches que você faz muito, e eu já me aproveitei do bom sentido disso, né? Já aprendi bastante coisa com pessoas que você me ajudou a conectar. Também me parece que buscar mentores também é muito parte da tua carreira. Sempre muito. Tem um mentor para o seu próximo passo. Muito, porque é o espelho daquilo que eu quero ser. E eu sei que eu só vou conseguir atingir um patamar profissional mais elevado se eu estiver do lado das pessoas certas. É aquele ditado que eu nunca lembro, que quando você está cercado das 5 melhores pessoas é o que vai definir ali aquilo que você vai ter na sua carreira. O ditado não é esse, mas é quase isso. É você o resultado das 5 pessoas mais próximas, tem algumas derivações. Né? Eu sempre tentei me cercar de quem realmente poderia agregar muito. Não só profissionalmente, mas pessoalmente também, até porque o valor pessoal ele vem primeiro, né, antes do profissional. Mas eu tento levar muito isso, assim. A Cássia foi uma pessoa que me ajudou muito, assim como hoje o Luiz, ele é um cara que é muito referência, assim, pra mim, pessoal antes de ser profissional. Ele é um cara que eu tenho uma admiração bem grande, em vários aspectos. Então eu tento me cercar realmente de pessoas que vão me ajudar de alguma maneira. Às vezes só pra bater no meu ombrinho e falar, acho que não é bom sair por aí, não. Que aí eu vou repensar e falar, tá, beleza. Então essa é importante. Legal. Então vamos falar sobre a história, como que a Ju, carinhosamente aqui chamada por nós, ela chegou aqui na Symbiox. Mas antes disso, onde que você estava antes de nos encontrar e depois? Como que você nos encontrou? Eu tirei 3 anos sabáticos, brincadeira. Eu, antes de estar aqui, passei por 2 startups. A primeira delas foi a Octadesk, onde eu fiquei aí esses 6 anos e meio. Foi uma escola em todos os aspectos possíveis, não só de negócio, mas principalmente de empreendedorismo. Foi um lugar que me abriu demais a cabeça. E aí tive essa fase aí de acho que eu preciso ver mais o mercado e entender o que falta na minha carreira antes de eu ir para uma gestão. E aí, dali em diante, eu tive a oportunidade de estar na Schling, que inclusive foi onde eu estive no último ano antes de estar aqui, que é uma startup com soluções para social media e tudo mais. Foi uma experiência bem legal, porque eu passei a lidar com um público diferente do que eu estava acostumada, não só de mercado, mas também de projetos bem mais complexos, que acho que era a bagagem que faltava ali para eu falar, caramba, agora é a hora. A Schling realmente foi uma experiência bem boa, inclusive foi lá que eu conheci a Cássia, que teve uma participação bem importante nessa minha virada de chave de agora que eu preciso de gestão. E preciso ir para gestão? Como que eu cheguei até aqui? Desde a época da Octa, eu tive a oportunidade de fazer um projeto na Symbiox, que foi em 2019. Isso, foi 2019.
E aí, depois do projeto, aqui já tinha aquele desafio de meta do ano que era levar a galera pra Disney. Uhul! E aí essa meta chegou. E aí um belo dia eu recebi um WhatsApp de um japonês falando assim, cara, como é que eu levo meu time pra Disney? Aí eu falei, bom dia, quem é? E era o Douglas, que é um dos sócios aqui. E a gente, se conectou, até então não tinha tanto contato com ele, tinha contato na época com a Bruna, que é a nossa head aqui do time de tecnologia. E dali realmente abriu uma amizade. Ele me trouxe vários pontos de preocupação. A Octa ela tinha acabado de passar por esse processo, que era levar o time para Disney. Na época a gente tinha levado o time para Disney de Orlando. Você foi? Fui. Foi assim. Vou deixar esse recadinho aí para as empresas que estão abrindo cada vez mais investimento para seus colaboradores. É uma experiência assim surreal. Você conseguir trazer algo fora da curva e falar, galera, vamos correr atrás disso, porque passar por essa experiência, imagina o sentimento de uma menina que veio da periferia, que até uma boa fase aí da sua maturidade, do seu período adulto, não tinha condição para muita coisa, e tinha um sonho, e esse para mim era um sonho de vida, assim, que era um sonho de vida. E a primeira coisa que eu fiz quando eu desci do avião foi chorar, assim, foi chorar, porque eu falei, caraca, quando que eu ia imaginar que uma menina que vem de Parelheiros ia estar pisando na gringa, nos Estados Unidos, na maior potência do mundo, e indo para um lugar que é referência de turismo para muita gente, né? E isso é uma coisa assim que é uma das coisas, eu tenho uma gratidão imensa por toda a experiência que eu vivi lá na Octa. Foi uma escola assim impagável. Foi uma experiência animal. E aí veio por conta disso, porque o Douglas ele precisava estruturar, a gente trocou muita figurinha, essa experiência deu certo, teve a viagem para Paris aqui e depois acabei, você tava lá. Ótimas lembranças. Enfim, e aí surgiu disso, assim, e a gente realmente ficou, no primeiro momento, amigo de mercado, trocou bastante figurinha de um monte de coisas, eles foram me visitar, abria as portas da casa, falei, isso tudo aqui que a gente tá fazendo, isso aqui deu tudo muito bom, isso aqui deu ruim, a gente arrumou a casa, e era exatamente o momento em que a Simbiox ela tava dando um start assim para subir o foguete. E aí, beleza, a gente continuou trocando figurinha, eu fui embora da Octa, fui para Estilingue, saí da Estilingue, o papo a gente sempre se manteve em contato, até um dia em que eu parei para reflexão mesmo e falei, caramba, né, o Douglas ele já vem me trazendo tanta coisa em relação a como a Simbiox estava não só crescendo no mercado, mas principalmente como era a cultura aqui dentro, como era todo o cuidado com as pessoas, e muito do que ele trazia falava com os meus valores pessoais. Tanto que quando eu mandei uma mensagem para ele, eu já tinha a liberdade de chamar ele de Japa. Falei, Japa, eu acho que esses valores eles estão na hora de se falar, assim, vamos bater um papo? E aí foi o start, a gente saiu para almoçar, só se falou alguns dias, falou muito de valor, falou muito de cultura, falou muito das pessoas. E ele falou, cara, a gente precisa de alguém para liderar o time aqui. Eu acho que tá na hora da gente se falar mesmo. E tô aqui. Fiz um ano em janeiro. Acho que foi um boom, assim, pra mim de carreira, porque foi uma experiência tem sido uma experiência fora da curva. E a maneira, aí eu já vou falar, puxar saco, né? A maneira como a gente está construindo as coisas aqui dentro para as pessoas que estão aqui e transmitir isso aqui para fora tem sido surreal e com muitas novidades para ver, inclusive. O melhor está por ver. O melhor está por ver. A Juliana citou o Douglas, tem podcast também dele aqui. Vocês podem conferir também aí na playlist ou no site do YouTube da Simbiox. O que a Juliana absorveu da Simbiox? O que a Juliana deu para a Simbiox? Ai, nossa, até é difícil pensar em alguma coisa assim. Eu absorvi muita coisa, mas acho que principalmente o lado cultural é o que mexeu comigo quando eu vim, é o que mexe comigo, é o que me mantém aqui, que é esse cuidado com as pessoas. Acho que isso é o pilar, sabe, de qualquer empresa. E hoje, mais do que nunca, se olha os indicadores de mercado. As empresas que não cuidam das pessoas, em algum momento elas vão morrer ou, cara, não vai ter um nível de escala interessante. Então, esse cuidado com as pessoas é o que me mantém diariamente aqui, é o que me faz querer construir soluções legais, levar isso para fora, levar o nosso nome para fora. Então, acho que eu vou ser muito repetitiva até falando, porque isso é o meu valor da vida.
Esse é o meu valor da vida. Eu acho que de entrega eu trouxe um pouco também da bagagem do mercado, né? Pelo fato de ter participado de um processo de construção do zero, e construir uma startup não é fácil. E obviamente que eu não estava numa cabeça de estratégia / empreender, mas pelo fato de estar ali, de ter que participar da construção do produto, desde, sei lá, da cor de um botão que tem que ser assim porque para o usuário é melhor, até pensar na estratégia do como vender, do como divulgar, isso gerou uma bagagem muito grande. Então muito do que eu pude participar da construção lá na Octa foi muito aplicado aqui, foi muito aplicado, é aplicado até hoje, e a gente utiliza não só a Octa, como resultados digitais, como a Rock Content, como várias outras que estão aí no mercado estourando, para a gente conseguir construir e fazer o nosso processo decolar. Então é assim, cara, pegar com quem está fazendo certo, replicar e vamos junto. Então, acho que trazer essa bagagem foi bem importante para ajudar na escala. Legal. Pergunta de $1 milhão. Juliana, líder comercial. Ju, como é que é? Tic-tac. Como montar um bom time de vendas? Como montar um bom time de vendas? Acho que primeiro você tem que captar bem ali o quanto que, para aquela pessoa que está se candidatando numa oportunidade sua, quanto que ela tá. Acho que, cara, primeiro que para você estar em vendas, você tem que gostar disso, porque não é fácil você bater na porta do cara que ele vai te falar não todo dia. Para 10 não que você vai tomar, você vai conseguir 10 portas que você vai bater, você vai conseguir 9 não e 1 sim. Então você tem que ir com perdão do tempo, ter muito culhão para ser vendedor, não é fácil, você tem que ir para a rua buscar, nem sempre você tem ali o famoso maquininha de vendas que vai te ajudar a gerar lead, às vezes você tem que ir na raça buscar. Então, acho que a primeira coisa você tem que gostar realmente de vender, gostar de se comunicar, mas principalmente ter os skills necessários, tanto softs quanto hard. Claro que aí você vai avaliar ali que tipo de expertise você precisa, para ver se você precisa de alguém que tenha mais experiência ou não. Ou mesmo que não tenha, e é uma coisa que eu gosto muito de formar pessoas, eu acredito muito na formação, até porque eu passei por isso. Então, é você conseguir captar se aquela pessoa ela tem principalmente as soft skills que vão te ajudar na formação dela das hires. Então, isso é bem, bem importante. Legal. Uma história, um desafio superado, memorável até aqui. Em vendas? Em vendas, na Simbiox. Em vendas, olha, eu tenho um caso muito pessoal passado que eu acho que vale até ressaltar, da importância de você vendedor nunca desistir, assim. Nos conte. Passei por quando eu estava começando ainda a vender, aquele vendedor juninho que já acha que sabe de tudo, eu fui vender numa farmacêutica que era só uma das top 10 do mundo, assim, que tem unidade aqui no Brasil. Você com zero experiência, mas você coloca essa terno e fala, vou vender. Beleza. Então, fui fazer um processo de vendas, que obviamente assim, não deu certo, eu não tinha experiência para conduzir um projeto como aquele requeria, mas que para mim foi um aprendizado muito importante. Mas o principal ponto, que é o que eu deixo aqui, se você não vendeu, faz a lição de casa do porquê você não vendeu. Tenta entender e, se possível, até peça um feedback. Eu sou muito cara de pau. E eu liguei pro cara que estava no projeto e falei, por que você não comprou de mim? Boa, o que ele respondeu? E aí ele trouxe todos os porquês em relação, poxa, faltou realmente o entendimento da complexidade do projeto. Ele foi me trazendo todos os pontos. Eu acho que até a conexão boa que eu criei com ele me ajudou também a ter essa liberdade de pedir isso. E a pessoa que me formava na época, ela sempre me trouxe isso, de cara, você tem que ir atrás do porquê você não conseguiu tal coisa. Então eu tive a cara de pau de pedir isso e eu fui fazer lição de casa. 2 anos depois eu voltei lá para vender e eu vendi. Então eu dormi com aquilo durante 2 anos porque eu falei, eu preciso me formar para vender, não necessariamente nesse mercado, mas eu preciso aprender a vender melhor, entregar mais valor. E quando você vai fazer uma venda enterprise, é uma venda mais complexa mesmo, não é você que vai vender, é o cara que vai comprar de você. E isso vale na verdade para qualquer cenário, né? Não é você que vende, é o cliente que compra de você. Então, eu realmente levei aquilo para a vida e falei, cara, eu preciso melhorar nesses pontos. Eu melhorei, eu corri, voltei 2 anos depois na cara de pau e falei, agora você vai comprar. Isso, inclusive, é um caso que eu até comentei num outro podcast que eu participei. Acho que é uma das coisas que mais me marcou, porque não há satisfação maior do que você, apesar de perder, você voltar lá e ganhar. Exato. Então, dá um passo para trás para dar 2 para frente. Perfeito. Que lindo. E, Ju, o que você está estudando de vendas? Onde que você está apostando que vai ser uma habilidade boa aí para o futuro? Eu acho que tem muita coisa, assim, nem para o futuro, né? Acho que para a vida do vendedor, assim.
desde escutativa, desde entender necessidade, desde entender o famoso se apaixonar pelo problema. Eu falei ontem, inclusive, isso num papo aqui dentro. Se apaixone pelo problema. Eu acho que quando você está disposto a entender realmente aquilo e falar, eu quero resolver isso com você, vai entrar no que eu acabei de falar. O cara não vai comprar, não é você que vai vender, ele que vai comprar. Ele vai comprar porque você se apaixona pelo problema dele, porque você vai trazer algo que realmente prove valor. Então, eu acho que não tem o vendas do futuro, tem o vendas de hoje que vai impactar lá. Então, o que você está fazendo hoje pelo cliente? Qual é o problema que você está disposto a resolver? E aí sim conseguir gerar valor. Ótimo, é a postura do médico, né? É a postura do médico. O médico é um grande hunter ou caçador de problemas. Né? É isso. Pô, legal. Ótimo, então nós vamos para aquela parte onde nosso convidado, aqui já virou uma tradição do Symbiocast, ele traz 3 dicas, recomendações para todo mundo que está nos ouvindo ou vendo. Lembrando que o podcast é áudio e vídeo, áudio no Spotify e vídeo no YouTube. Então, Juliana, eu sei que você já está com a sua listinha de 3 coisas, vamos lá. Qual que é a primeira dica que você vai deixar aqui para a galera que está ouvindo ou assistindo? Boa. Estudem. Acho que é o caminho. Qualquer coisa que você quiser para desenvolver na sua carreira, estudem. Nem sempre você vai ter o acesso ao melhor modelo de educação, mas a internet está aí para provar que, cara, o acesso ao conteúdo está realmente mais fácil. Na minha época, era um pouco mais desafiador, não se tinha tanto acesso à internet, então, ao hábito de falar internet, fica aí o spoiler. Não se tinha tanto acesso, mas acho que o que me ajudou muito em formação da carreira foi realmente me dedicar bastante aos estudos, e aí conseguir desenvolver aquilo que eu precisava, estudar, fazer networking, aprender com outras pessoas. Acho que esse é o caminho para que você consiga ali, ter realmente uma boa bagagem e conseguir evoluir bem na carreira. Legal. Qual que é a segunda dica? Dica. Compartilhamento, que tiver no seu coração. Pode ser dica de série. Pode, fica à vontade. Vou deixar uma dica de série de família, porque vou fazer o valor falar alto sempre. Tô terminando de assistir This Is Us, que é uma série tá na Amazon Prime. Amazon Prime. 6 temporadas, não vou deixar tanto spoiler aqui, mas eu chorei do primeiro ao último episódio. É aquela série para desidratar? É a série para desidratar, aquela que você compra a pipoca, coloca no baldinho e você come rápido para chorar no balde. Nunca tinha ouvido. É uma série maravilhosa, ela fala muito sobre conflito de família, mas principalmente como o amor ele é importante, como a conexão entre a família é importante. E é uma série que vale a pena. É uma série que vale a pena. E a terceira? Dica, tô lendo um livro maravilhoso, de uma pessoa que também é muito referência assim para mim, que é a Rachel Maia. A Rachel, ela hoje tem a consultoria dela, que é a RM Consulting, mas ela já foi esse level de muitas marcas, Lacoste, Pandora, Tiffany. Ela tem também um instituto que é o Capacita-me, onde ela faz um trabalho social incrível. É uma pessoa muito referência assim, no mercado para falar de diversidade, de inclusão. Então, só vou ficar falando a vida aqui, porque eu realmente sou muito fã dela. E ela tem um livro que é O Meu Caminho até a Cadeira número 1, que ela conta toda a jornada dela até ela conseguir chegar na cadeira de C-Level. Eu ainda estou lendo, assim, mas sabe aquele livro que você se apaixona? E pelo fato de eu já saber um pouquinho da carreira dela, eu acompanho ela tem aí uns 3, 4 anos pelo menos. Falei, caramba, agora eu parei exatamente esse momento porque eu queria ler esse livro com toda a atenção que ele merece, porque é uma aula, assim, então eu deixo a dica desse livro porque é maravilhoso. Legal, então aí as 3 dicas. Primeiro, estude. Segundo, a série This Is Us, que está na Prime Video. Você consegue assinar até a data dessa gravação por R$ 9,99, se não me engano, né? E por fim, o livro da Rachel Maia, atualmente ela é da RM Consultoria, que inclusive é o nome dela, né? RM exato, Rachel o Maia. nome dela. Então ficam aí as dicas da Ju. Ju, foi um prazer bater esse papo contigo. Prazerzaço, muito obrigada. Muito legal, muito emocionante, pegou muita coisa assim. E eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo ou nos vendo aqui também deve ter pegado muita coisa aí para a vida e para a carreira. Essa foi Juliana Brito, atual líder do time comercial da Symbiox. Obrigada. E esse foi mais um Symbiocast. Valeu, galera. Valeu, time. Valeu, Carol. Valeu, Ivan. E até a próxima.
Isso aqui vai pro make-off, não vai entrar, mas aqui ó, galera, Team Coab Jiu-Jitsu, Jardim da Conquista.